Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, é uma semana muito triste para todos nós brasileiros. Me refiro, obviamente, ao incêndio do Museu Nacional. Incêndio que destruiu 20 milhões de peças importantes, incluindo uma coleção de múmias egípcias que eu conhecia bem, que foram adquiridas por Dom Pedro II e que era uma das melhores do mundo, e várias outras peças muito importantes. Foram 200 anos de história. Esse era o palácio principal do Império Brasileiro, ou seja, onde moravam os imperadores, o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Eles usavam também o Palácio de Verão em Petrópolis, mas durante as férias. Esse era o palácio principal onde eles residiam, que veio mais tarde a se transformar em museu. E eu, pessoalmente, frequentava o Museu Nacional porque minha mãe era professora titular e diretora do Museu Nacional de 69 a 99 e, portanto, eu frequentava muito porque era o trabalho dela e eu estava sempre lá. E é muito triste para mim lidar com isso. E minha mãe, inclusive, ontem iria dar uma palestra no Museu Nacional sobre a importância do museu e da arqueologia no Museu Nacional. Ela era professora de arqueologia do museu, paleontologia e geologia também, era responsável por essas áreas lá. Bom, nós temos que parar para refletir por que isso ocorre, né? Por que vários prédios importantes do patrimônio histórico brasileiro são tão mal cuidados e muitas vezes destruídos por incêndios ou por outras causas. Não é surpresa para quem conhece o trabalho do Instituto Mises, da Escola Austríaca, o que eu vou dizer, que o Estado tem uma tendência a cuidar pior dos interesses do que fosse a própria sociedade, uma empresa privada ou responsáveis privados por aquela instituição. Porque, afinal, é o dinheiro da viúva. É um processo que nós não temos controle. É o tal do apertar um botão a cada 4 anos e torcer para dar certo, porque você já nomeou os seus representantes. E, infelizmente, é isso que ocorre na prática. Você pode argumentar que, não, veja bem, tem corregedorias e você pode entrar com processos, mas é muito diferente do processo que ocorre na iniciativa privada. Os gestores, que são normalmente envolvidos com política partidária, que é outro caos da gestão do patrimônio público nacional e da nossa cultura, os gestores têm muito mais interesse no seu patrimônio líquido no banco do que num patrimônio público. Essa é a verdade. Eles nomeiam pessoas que eles têm interesse, eles usam verbas que beneficiem uma agenda pessoal e muitas vezes a própria corrupção, como a gente sabe. Nós temos que olhar o que acontece ao redor do mundo em termos de soluções de gestão do patrimônio público e ter a cabeça mais aberta sobre como fazer essa gestão. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu conheço bem, é muito comum, os principais museus são organizações sem fins lucrativos, completamente isolados de pressão política, tem seu próprio conselho de administração, seu orçamento isolado, tem uma missão muito detalhada e sem interferência política. E o funding, o financiamento dessas instituições sem fins lucrativos que gerenciam museus é principalmente de doações privadas e dos ingressos e das lojas, a exploração ali comercial do ambiente ou da marca do museu, dos seus objetos que estão ali. Isso aí representa mais de 70% da receita. E uma outra parte substancial vem dos rendimentos dos fundos acumulados por essas instituições.
Apenas uma pequena porcentagem, algo menor do que 20%, são doações feitas por governos, incentivos feitos por governo, porém sem ingerência sobre as organizações. Esse é um modelo geral, que faz sentido que funcione melhor do que o nosso. O Museu Nacional estava completamente largado. Mesmo na época que eu frequentava, em meados da década de 70, aquilo ali já era um patrimônio dilapidado, se viam fios desencapados, a situação era caótica desde essa época e piorou muito, por incrível que pareça. Portanto, pessoal, eu recomendo que nossa sociedade, se a gente não quer continuar vendo a destruição do nosso patrimônio, a gente deva debater essas soluções que funcionam melhor e adotá-las. Deixo um abraço a todos.